Vai ser o filme do Coringa que vai fazer isso, e não vai ser o filme do Batman que vai fazer alguém sair pela rua batendo em bandido. Bom dia, patinhos e psicopatas de plantão. Me diz uma coisa, você já assistiu algum filme que tinha algum vilão muito maneiro e depois de sair do cinema você ficou com vontade de socar uma velhinha na rua, alguma coisa assim? Pois é, eu também não, porque eu acho que isso revelaria um quadro psicótico muito importante de você ir no médico verificar. O vídeo de hoje é basicamente sobre isso, só que a gente vai falar mais especificamente das tretas que aconteceram envolvendo o filme Coringa e as críticas que surgiram negativamente sobre o filme. Mas antes disso, se você já é um psicopata de carteirinha, clica no like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos que vamos. Por que eu faço essas merdas, velho? Não é possível uma coisa dessa. Pra gente entender toda essa besteira que aconteceu com o Coringa, a gente vai dividir em algumas etapas. Meu objetivo aqui não é mostrar apenas a minha opinião, mas sim informar sobre tudo o que aconteceu e explicar a trajetória de tudo que aconteceu. E dizer também por quê, o que foi que os críticos falaram que fez o ator Joaquin Phoenix, que é o que tá interpretando o Coringa agora nos cinemas, fez ele deixar uma entrevista. O cara levantou e foi embora numa entrevista por causa de uma pergunta. Eu sei que falando assim parece algo muito sério, devem ter feito alguma pergunta muito ofensiva, mas fica escutando pra você entender quão besta é essa situação. Essa nossa jornada de loucura e insanidade começa no Festival de Veneza. Foi ali no final de agosto, início de setembro, que é quando acontece o festival, que o filme do Coringa foi exibido pela primeira vez e recebeu 8 minutos de aplauso. Eu ainda quero entender essa métrica de aplauso e minutos de aplauso, as pessoas aplaudindo em pé, porque eu não consigo ficar nem 2 minutos aplaudindo direto, imagina 8. O cara termina com a mão sangrando já. Filme ovacionado, críticas nota 10, 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, mas foi aí que alguns críticos justiceiros sociais resolveram fazer o seu trabalho e reclamar de coisas do filme. Na minha visão, toda e qualquer crítica é válida, toda e qualquer opinião é importante de ser ouvida, mas meu amigo, que galera chata! O filme é protagonizado pelo Arthur Fleck, eu não sei como se pronuncia, que é o nome do personagem que vai viver lá o Pessoa antes de virar o Coringa. É claro que o Coringa continua sendo o Arthur Fleck, mas eu acho importante fazer essa diferença porque o Coringa é um ponto de louquidão do cara absurda. E o Arthur, ele tem problemas de cabeça, ele tem problemas psicológicos, psiquiátricos, eu não sei a diferença. Ele já é um sociopata desde a primeira cena do filme, e é lógico que isso acaba acarretando vários problemas. Isso acaba isolando ele do resto da sociedade, isolando ele dele mesmo, acaba criando uma confusão generalizada ali em torno dele por causa da cabeça dele. Porque, novamente, ele tem problemas mentais. Com isso ele vai ficando mais violento e um potitinho homicida e acaba virando Coringa no final. E é claro, nesse meio tempo que ele vai escalando a loucura, vai ficando cada vez mais doido, o Coringa já tá ali pronto, o Coringa só esperando pra sair da jaula, o monstro. E é aí que o Coringa, o maior vilão do Batman de todos os tempos, surge de vez. Ele surge ali da mente de um cara que é um psicopata completo, um sociopata completo e que tem problemas mentais extremamente sérios. Tanto que nos próprios trailers a gente já consegue ver que até a psicóloga dele desiste dele, porque é algum problema que parece ser crônico, parece que não vai ter solução. Tá bom, você ouviu ali essa mini sinopse do filme, agora me diz, onde está o problema? Vou te dar o toque de 5 segundos para descobrir. Não descobriu o problema? Eu também não. Mas alguns críticos interpretaram como se essa escalação de loucura do Coringa fosse uma espécie de glorificação de comportamentos tóxicos e agressivos e nocivos para a sociedade. O comportamento de incels e migtol. Eu imagino que esses termos você ainda não conheça, então essa é a minha função aqui te explicar, e vamos começar a próxima parte falando disso. Não tem muito por que focar muito nesses assuntos, mas eu preciso explicar rapidamente o que significa cada termo pra gente ter um contexto e poder entender melhor a besteira que os críticos estão fazendo. Fique claro que não são todos os críticos, é só uma minoria absurda. Essa minoria que fez a nota baixar um tantinho ali no Rotten Tomatoes e fez várias mídias refletirem sua visão sobre o filme. Não necessariamente porque elas queriam refletir, mas porque foram forçadas a isso por causa dos críticos idiotas. Tá bom, basicamente os incels são os caras que não conseguiram nada com nenhuma gatinha na vida e aí eles vão pra internet ficar falando que são solitários e blá blá blá. Já os migtol são bem mais extremistas e eles basicamente dizem que um homem não deve se relacionar com uma mulher por mais de 24 horas porque mulheres são golpistas. Essa é a linha de raciocínio desses caras. Você tá entendendo o nível de crítica que esses críticos que eu tô reclamando chegaram? É claro que você pode reclamar de alguma coisa e questionar as intenções do personagem, mas falar que ele justifica aquele tipo de movimento, aquele tipo de ação, comportamento é completamente insano. Fica me parecendo no mínimo injusto com os psicopatas de verdade que tem por aí. O cara se dedica por anos pra ser o maior vilão do Batman, se dedica por anos pra infernizar Gotham, pra vir meia dúzia de críticos falar que ele tá incentivando algum movimento de mongoloide ou alguma coisa assim. É falta de respeito aí com um profissional psicopata que tem que sustentar
inocentar sua família de pinguins e acabar com uma infestação de morcegos. Que esses são os problemas de um psicopata de verdade, todo mundo sabe. Brincadeiras à parte, vamos focar um pouquinho e olhar o lado dos críticos dessa história. Em qualquer coisa assim mais polêmica, eu acho que a gente sempre tem que olhar os dois lados para entender. Porque ninguém é idiota, ninguém é retardado para falar as coisas assim à toa. Então vale a pena sempre olhar o lado das pessoas também. Não que eu concorde nem que esteja certo, mas vale a pena olhar. Fazendo papel aqui um pouco de advogado do diabo, eu quero defender a posição dos críticos de reclamar dos incel e migtol. Era uma galera que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas depois eu fui pesquisar mais sobre isso, entendi, e aí depois vi essa coisa do Coringa. E cara, acredita quando eu digo que é uma galera chata. Há pouco tempo eu fiz um texto exatamente sobre esse tema para um site onde eu trabalho. No dia seguinte veio um cara no meu perfil pessoal defender migtol e passar pano pra incel e essas coisas assim. Eu preferi nem discutir, porque pra mim é algo tão estúpido se discutir que eu só deixei pra lá. Mas o engraçado é que não era no perfil pessoal que o cara veio discutir, ele veio discutir usando o perfil de uma página de comidas fit ou alguma coisa assim. Mas tudo bem, isso deixa pra lá, tanto faz, o que importa é o que as pessoas falam. Ele falou besteira, por isso que foi ignorado. E foi com todo esse estardalhaço, com a mídia botando as notícias, até porque ela não podia deixar de falar de algo assim. Essas críticas, essas opiniões foram ganhando mais força, ficando maiores, e aquilo que eu previa aconteceu. Eu não esperava que fosse chegar tão longe, mas chegou. Quando alguém fica tentando usar o mesmo argumento contra você várias vezes seguidas, se torna algo chato, se torna algo repetitivo, que você não aguenta mais ouvir. Então quando você tá discutindo com alguém várias vezes a mesma coisa, é claro que a pessoa vai desistir numa hora e falar que tá bom, cara, esquece, chega de discutir. Principalmente quando essa crítica é vazia, sem nenhum sentido. E depois de ver tantos veículos da mídia divulgando essas críticas estúpidas que foram feitas, eu acho que foi isso que aconteceu com o Joaquin Phoenix numa entrevista. O cara já conseguiu um papel importantíssimo no cinema, e principalmente pros filmes de quadrinhos. Ainda mais em um mundo onde os filmes de herói já seguem um padrão perfeito e ele vai quebrar esse padrão, fazer uma parada completamente diferente. Além disso, ele já tem a responsabilidade de fazer um Coringa melhor que o Jared Leto. Não que seja difícil, mas ainda assim é uma oportunidade pra ele conseguir fazer isso. Isso sem contar que ele tem toda a pressão do Coringa do Heath Ledger ali nas costas dele. Então vai juntando ali toda essa pressão. Imagina como é que tá os ombros do cara, como é que tá a cabeça do cara. Tá com lordose de tanto ter que carregar essa pressão nas costas. Mas depois de tudo isso, depois de tanto tempo interpretando aquele personagem, dando força pra aquele personagem fazer aquilo acontecer direito, ele ainda tem que fazer uma série de entrevistas falando sobre o filme, como foi a gravação e tudo aquilo que rodeia o filme. E é claro que ele vai ler as críticas, ele tem que ler as críticas do filme pra saber sobre a atuação dele, saber o que ele errou, o que ele tem que melhorar e coisas nesse sentido. E é lógico que ele leu aquelas críticas idiotas. Em um momento ou outro, ele ia ler as críticas que falavam que o filme dele é ruim e incentiva comportamentos perigosos para a sociedade. Como se fosse possível fazer um filme do Coringa onde ele entrega flores pra velhinhas e ajuda o Batman a acabar com o Pinguim. E aí juntou toda essa pressão, eu acho que o Joaquim acabou quase se tornando uma bomba viva. Qualquer polêmica, qualquer faísca ia fazer ele estourar. Foi aí que um jornalista perguntou pra ele se ele não achava que o filme do Coringa incentivava pessoas erradas. Justamente relacionado com aquelas críticas que eu falei mais cedo, que dizia sobre os migtol, sobre os incel, comportamentos tóxicos, essa papagaiada toda. Ao invés de ficar discutindo, o Joaquim resolveu levantar e foi embora. Ele ficou mais de uma hora fora antes de voltar pra entrevista. Mas só o ato dele já ter levantado e indo embora já representa muita coisa. Representa que ele tava já de saco cheio. Pior é que ele é um ator que já tem carreira, ele já tem muito tempo escutando pergunta idiota de jornalista bobo. E pra mim a ação do Joaquim tá completamente correta, eu também levantaria e saía. Esse é um tema tão bobo e inútil que nem deve ser discutido. Não sobre essas circunstâncias. É como se os críticos achassem que eles que devem definir que filme tem uma função social e qual a função social desse filme. Se as pessoas e produtoras forem só escutar os críticos para não fazer um filme que influencia as pessoas erradas, acaba perdendo totalmente a originalidade e a naturalidade. Se o cara é maluco, qualquer coisa pode disparar o gatilho dele e fazer ele fazer alguma besteira. Vai ser o filme do Coringa que vai fazer isso e não vai ser o filme do Batman que vai fazer alguém sair pela rua batendo em bandido. Podia, mas não vai. Esse vídeo aqui foi mais pra passar um panorama geral da situação. É claro que minha opinião tá ali no meio, eu fiz o texto, eu queria mostrar a minha opinião e mostrar o que eu acho sobre esse assunto. Se você discorda de mim, fique à vontade pra comentar aí embaixo na área de comentários. Vamos discutir, vamos conversar, mas por favor use argumentos decentes e não venha passar pano pra quem é idiota. Como tem muita notícia falsa sobre esse assunto e muita coisa engrandecendo demais os assuntos, eu achei melhor fazer um vídeo aqui simples explicando tudo o que aconteceu. Acho que o que a gente pode esperar pro futuro é que a crítica continue enchendo o saco dos filmes e falando que eles têm uma função social e blá 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 blá. Tudo isso que eu acabo de reclamar aqui. Eles vão reclamar de todo filme que não siga seus padrões morais e éticos. Vamos criticar, vamos dizer o que a gente pensa, mas sempre dando espaço pros diretores criarem, pros atores terem a liberdade de interpretar da melhor maneira possível o personagem. Ninguém entende mais do personagem do que o ator que vai interpretar ele, pois é a partir dele que o personagem vai ganhar vida. Se a gente começar a polir todos os filmes para seguir certos requisitos definidos pelos críticos, a arte vai deixar de ser arte e o cinema vai deixar de ter aquela incerteza que a gente nunca sabe se um filme vai ser
perfeito ou não vai ser. Essa é a graça, é a dúvida. O objetivo de um filme é sempre nos fazer pensar, nos fazer questionar as coisas também. Então se tudo é exatamente perfeito, não tem o que questionar e tira todo o objetivo do filme. Se você quer ver um filme onde você não vai questionar nada, vai ver filmes de animação, que tendem a ser mais simples. Agora, se você vai no cinema pra ver um filme como Coringa, você tem que estar aberto a receber um personagem maluco e psicopata. Alguém com problemas mentais disposto a fazer qualquer coisa pra chegar onde ele quer chegar. E não acho que é só Coringa não, tem muitos outros filmes que lidam com esses temas. Não é por isso que tem crítico idiota reclamando deles o tempo inteiro. As pessoas são tóxicas, um filme não. As pessoas incentivam coisas ruins, um filme não. Vamos parar pra pensar e pensar na sua cabeça o que é que você está fazendo, ao invés de colocar a culpa em cima do filme. E assim finalizamos esse vídeo de hoje maravilhoso, que demandou de bastante pesquisa, demorou bastante pra eu saber, porque eu tinha que ver as ordens, as datas, tinha que ver quem falou o que pra ficar tudo perfeitinho. Isso eu queria pedir com muito carinho pra você mandar pros seus amigos, por favor, manda pra eles saberem também do que aconteceu. Deixa seu curtir aí embaixo, se inscreve no canal, e é isso. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do vídeo. Por hoje é só e fui!